e eu falei assim, nós vamos meditar sobre isso. E hoje eu estava cedo na rua e decidi mandar um vídeo. O Rogério até falou, só devia ser cedo aquele vídeo, estava com uma voz, a voz estava meio rouca e com a cara meio inchada, o olho meio remelento, mas normalmente é esse mesmo. Quando nós falamos de coragem, coragem, ela tem o significado de moral perante o perigo. Quando você passa por um perigo, então você tem essa moral, bravura, intrepidez, firme espírito para enfrentar situações emocional ou moral com dificuldade. Mas a grande questão, quando a gente fala sobre coragem, né? E nós perguntamos se as pessoas são corajosas. Claro que eu sou, pastor. Né? E às vezes a coragem está relacionado com matar uma barata, com acontecer alguma coisa, passa um bichinho, eu tenho coragem, vou lá e mato. Essa semana eu fui ver uma casa, eu fui ver um ponto e era o ponto junto com uma casa, eu abri assim, sabe aquele negócio tenebroso, irmão? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. A Débora não está nem aqui para segurar minha mão. E eu entrei assim na pontinha dos pés e tinha um forro de isopor como esse, assim, algumas placas caídas. E a cabeça do corajoso pode sair morcego aí de cima. Eu nem entrei na casa, fui direto onde tinha que ir. E, na verdade, nesse ponto, para mim, eu não tenho coragem. Eu sou extremamente medroso porque eu tenho pavor de bicho. Mas, se você imaginar, em outras situações, quando se relaciona à família, quando se relaciona aos seus, aí é diferente. Não, aí eu tenho coragem. Aí a coisa muda. Mas a coragem está relacionada diretamente com decisão, com tomar atitudes, com fazer alguma coisa, com ir à frente, né? E eu estava meditando um pouco, e o apóstolo Paulo ele escreve um texto que alguns falam que é o epicentro da Bíblia, é o centro da palavra do Senhor, é o ponto mais alto. Depois da morte, da ressurreição, esse texto de Paulo, ele torna-se o ponto crucial. E eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 8, 26. 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Se você tiver lá aí no impresso ou digital, abre aí 8, 26. Nós vamos ler até o 30. Diz assim a palavra: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, André. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou, e ao que justificou, também glorificou. Quando esse texto dizem que é um dos pontos principais da palavra, mas nem todos, e quando nós lemos esse texto traz algumas peculiaridades, que nós vamos meditar nele já já, mas há um fato que nem todas as pessoas que sonham, planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Você já reparou isso? Nem todas as pessoas que desejam, que planejam vencer na vida, eles vencem na vida. Mas todos que vencem na vida, eles têm que planejar e desejar. Mas nem todos que planejam conseguem fazer isso. Há uma história, e que é da época do irmão Sérgio, não é da minha época, 1950, o irmão Sérgio deve lembrar disso, da Copa do Mundo de 1950. Se não lembra por estar, lembra por ouvir. Pode ter lido. Copa do Mundo no Brasil, 1950. Todo mundo dizia que o Brasil ia ser campeão.
Todo mundo falava que o Brasil era o time principal da época e que ele iria fazer o que tinha que fazer. E realmente o campeonato começou de forma muito especial para o Brasil. O Brasil começa ganhando do México por 4-0, depois ganha da Suíça por 2-0, depois ganha por 2-0 da antiga Iugoslávia. Quem lembra da Iugoslávia aqui? Rapaz, a Iugoslávia é antiga, hein? Ganha da 2-0 da Iugoslávia, depois ganha de 7-1 da Suécia. No começo era da Suíça e depois 7-1 da Suécia. 6-1 ele ganha da Espanha. Então, no dia 16 de julho de 1950, no Maracanã, 173.850 participantes. Alguns comentaristas dizem que tinham de mais de 200 mil pessoas, porque quando fala 173 tem repórteres, tem os próprios jogadores, todo mundo, mais de 200 mil pessoas acreditando que o Brasil ia ser campeão. E naquele dia tão especial, o jogo começa, quando termina o primeiro tempo, Brasil 1-0 em cima do Uruguai. Era o dia especial. Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. Brasil volta para o segundo tempo, já achando ser campeão. De repente, o Uruguai empata e vira o jogo, 2-1 Uruguai, e o Brasil perde a Copa do Mundo. A expectativa de vitória se interrompe numa derrota amarga. Não sei quantos já viram sobre isso, se chama o Maracanaço. Já ouviram aí no Maracanaço? Nunca ouviram sobre isso? Pô, Danilo, você é cidadão maracanense. O Maracanaço, e aí aquele dia com o Uruguai foi um dia que marcou a história. Tudo para dar certo, tudo para ser campeão. Igual a gente teve aqui há pouco tempo atrás do Fluminense, né? Na Copa do Mundo de times. Tudo para ser campeão, tudo para dar certo, e de repente as coisas não aconteceram. E às vezes a nossa vida acontece assim. Às vezes nós achamos que a nossa vida está desse jeito. Mas eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que eu e você somos filhos de Deus e nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Não há uma expectativa de vitória. A sua vitória e a minha vitória já é garantida. E nós precisamos entender isso. Não é uma mensagem motivacional, mas a nossa vitória já é garantida, porque a nossa vitória está garantida na cruz do Calvário. Cristo morreu e na sua morte Ele ressuscitou, e na sua ressurreição Ele trouxe vitória garantida para a minha vida e para a sua vida. Não há uma expectativa de vitória, há uma realidade de vitória sobre nossas vidas. E isso é importante nós entendermos, que Cristo é quem nos garante essa vitória. Mas no decorrer da nossa trajetória, nós temos alguns tropeços na vida. Nós falamos, Senhor, tem misericórdia. E o texto diz, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O versículo 26, ele fala bem sobre isso. Que esse Espírito, o Espírito de Deus, ajuda você e a mim nas nossas fraquezas. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram fracos. Já se sentiram fracos, irmãos? Tem dia que eu falo, Senhor, tem misericórdia, eu não tenho nem vontade de levantar da cama. Tem dia que eu acordo e falo assim, eu estou sentindo, olha que pessimismo, eu estou sentindo que o dia hoje não vai ser bom, e o dia nem começou direito, você acabou de abrir o olho e você fala, não vai ser bom. E é interessante que quanto mais você diz, mais verdade aquilo se realiza. Mais verdade aquilo se torna. Não vai ser bom. Quando chega no final do dia, você fala, não falei? Eu tinha certeza que não ia ser bom. Tudo deu errado. As coisas não aconteceram, não foram. E na verdade, o texto, versículo 6 diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Todos nós passamos por um momento difícil. Todos nós acordamos e falamos, Senhor, tem misericórdias. Senhor, o dia começou bem, mas foi amargando no decorrer do dia e acabou ruim.
Todos nós temos esses momentos de dores. Eu coloquei algumas fraquezas aqui e que se passam sobre as nossas vidas. Por exemplo, fraqueza física. Fraqueza física, doença. Quando nós passamos, essa semana, o pastor Rodrigo me ligou e falou: pastor Alexandre, eu queria que o senhor orasse pela minha tia. O meu tio acabou de falecer de câncer. Fraquezas físicas, morreu, faleceu, ficou enfermo, não teve o que fazer. Doenças físicas e que fraquezas físicas que às vezes nós somos acometidos quando você se olha no espelho. Às vezes eu me olho no espelho e falo: Jesus. Esses dias eu entrei no elevador com a Débora, eu falei: Débora de Deus, vou passar um Grecinho 2000 aqui. Falei: mas está nevando valendo, né, irmão Sérgio? Irmão Sérgio está até deixando a barba para o negócio. Aí você olha assim no espelho e você fala: Jesus. E aqueles elevadores que tem espelho, você quase entra em pânico, porque você entra, dá de cara com o espelhão, e você fala: Jesus, tem misericórdia, o tempo está passando, né? Barriga sempre tive, mas assim, então não faz muita diferença. Mas você olha, você fala: ó, nos negocinho aqui, as mulheres vão lá. Eu estava vendo esses dias um creme, negócio de chinês, japonês, sei lá o que é esse negócio de coreano, né? Como é que é o negócio assim, né? Isso. E a senhora com 100 anos de idade pega o creme e vai passando assim, ó. Aí de repente, puf, o rosto da mulher vira 17. Aí você fala: vou comprar 4. Não é possível, passar no corpinho inteiro, irmão. A pele caída, o olho caindo aqui em cima do outro aqui, vai passando o creme, vai abrindo. Primeiro que o olho de japonês para abrir é complicado. Vai abrindo o chinesinha lá e de repente ela está 0 bala. Uma outra pega um bastãozinho, vai passando o bastãozinho, toda arrebentada, vai passando o bastãozinho. De repente, você fala: cadê aquilo que estava ali? Fraquezas físicas. Também tem as fraquezas emocionais. Quantas vezes nós já passamos por elas? Doenças da alma, uma depressão, uma ansiedade, um medo, uma síndrome. Doenças da alma, que hoje é o que nós mais, pós-pandemia, é o que nós mais vemos. Pessoas enfermos, porque por tantos problemas, com tantos medos. Mas também temos as fraquezas morais. Fraquezas morais é aquele que quem nunca chorou por aquilo que já orou diante de Deus e continua cometendo. Então já chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu não quero mais errar nisso, eu não quero mais falhar nisso. Mas de repente se pega falhando na mesma situação e já não se acha mais digno de poder estar na presença do Senhor. Essas fraquezas morais que vão nos roubando e nos sabotando do Senhor. E aí, ao invés de serem lutadas contra, as pessoas se acostumam com essas fraquezas e vivem com ela. Então eu me assento na igreja, eu ouço da palavra, eu oro, eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu tenho as minhas fraquezas morais guardadas e alimentadas no meu coração, e essas fraquezas podem por muitas vezes impedir a sua trajetória para a eternidade. Fraquezas morais. E tem as fraquezas espirituais. Quando o apóstolo Paulo fala que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Fraquezas espirituais. Então, mas dentro dessas fraquezas, a Bíblia fala: e o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. E esse Espírito não é o Espírito do homem, mas é o Espírito de Deus, está com letra maiúscula. É só você orar, é só você pedir, é só você buscar, porque esse Espírito ajuda você e a mim. Eu não sou melhor por estar aqui e também não sou pior, mas nós somos iguais, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos, mas o mesmo Espírito que atua na minha vida, que pode atuar na sua, te ajuda nos momentos de nossas fraquezas. Amém, queridos? Quando fala-se desse texto, o Espírito Santo assiste em nossas fraquezas, não só nos ajuda, mas o texto diz que ele nos assiste em nossas fraquezas. E no grego, a palavra assistir quer dizer: a vida é um fardo tão pesado
que o Espírito Santo toma esse fardo e carrega por nós. Esse assistir não é sentar, cruzar a perna e falar, ih, olha lá, ó, igual você senta para assistir um filme. Não, é o Espírito Santo vendo a minha e a sua necessidade, ele toma esse fardo para carregar por nós, para nos ajudar. Então, há um convite do Senhor a nós nos apegarmos a Ele. Há um convite do Senhor para que eu e você possamos nos achegarmos a Ele. E a palavra do Senhor fala, por que às vezes não acontece? Porque não oramos conforme convém. E às vezes não conseguimos entender isso. Oramos conforme convém, é que não sabemos o que é bom para nós. Você já viu, às vezes você está aborrecido com alguém, você fala assim, ô Senhor, leva ele. Senhor, sem dor, sem nada, numa noite de paz, e você até no final diz, glória a Deus, aleluia. Ou então, não sabemos orar para aquilo que achamos que é bom para nós, e aí o texto diz, não oramos como convém a oração. Por quê? Porque a nossa oração não vai além dessa parede, não vai além de uma curva, não vai além de um horizonte, porque o nosso olhar é curto. Então nós não oramos conforme convém. Eu fico imaginando o Senhor no céu falando assim, cara, se eu responder a tua oração conforme você está fazendo, vai se dar mal. Não vai ser bom, porque você está enxergando aqui, mas eu estou enxergando lá na frente. Às vezes, você, um casal que quer tanto um filho, e o Senhor fala, não vou dar, e ele insiste porque ele quer, mas o Senhor está enxergando lá na frente. Às vezes você insiste em alguma coisa e Deus fala, Alexandre, aquieta teu coração, eu não vou fazer, você está achando que é bom, mas eu estou enxergando que não é bom para você. Aquieta o seu coração, porque nós não sabemos orar como convém. Pois bem, pastor, o que tem tudo isso a ver com coragem? Porque a coragem parte do pressuposto que eu tenho do Espírito do Senhor na minha vida, e sendo capacitado por Ele, Ele me faz ir adiante. A coragem é eu sabendo que as minhas orações, elas são limitadas, sabendo que o Espírito Santo me assiste, ele pega as minhas cargas, sabendo que quando eu sou fraco, aí o Senhor está comigo, sabendo que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, nós começamos a entender que a coragem diante do Senhor é ter o próprio Senhor em nossas vidas, lutando ao nosso favor. E isso é importante nós entendermos. As cargas, as lutas, eu e você não lutamos sozinhos, o Senhor está em nós. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Josué capítulo 1, versículo 9. E você vai entender um pouco de coragem. Josué 1, 9. Olha o que o texto diz em Josué 1, 9. Está brabo. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha como o versículo começa. Não fui eu que ordenei? Seja forte e o quê? Corajoso. Nós precisamos entender esse texto, para que essa coragem, assistida pelo Espírito Santo, que essa coragem, impulsionada pelo Senhor, faça diferença em nossas vidas. A primeira coisa que eu aprendo nisso, que a coragem é uma ordem de Deus. Seja forte. Seja forte. Ele não sugere, ele ordena. Ele não sugere. Alexandre, eu queria sugerir uma coisa para você, que eu acho que vai ficar legal. Assim, de repente, seja forte. Não. O texto começa falando, Josué, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. É uma ordenança do Senhor.
Se eu sei daquilo que eu falei de Romanos, que o Espírito intercede, que Ele está comigo, que Ele me impulsiona, Ele pega minhas cargas e Ele vai comigo, o texto em Josué diz: seja forte e corajoso. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir frente ao medo. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar ou frente ao medo. Mesmo com medo, eu vou. Mesmo com medo, eu estarei. Mesmo com medo, eu dou o primeiro passo. Isso é coragem. Não é porque eu não estou com medo. Não, eu estou com medo. Eu tenho preocupações. Eu tenho a minha fraqueza emocional está me fragilizando. Mas a palavra do Senhor me diz ir. E mesmo com medo, eu acredito em quem tem me enviado. Você está aqui nessa noite, amém? A coragem de Josué veio dar certeza da presença de Deus. A coragem de Josué veio dessa presença. Agora, o grande diferencial é essa presença. Não é simplesmente ir porque, não, agora eu bato no peito, deixa comigo, eu vou para cima, porque a palavra diz, vai, eu te mandei, seja corajoso. Mas não ir sozinho. A presença de Deus foi o grande diferencial. O Senhor está comigo e eu vou com o Senhor. Se o Senhor for comigo, eu irei. Se o Senhor me ordenar, eu farei. Se o Senhor for comigo, eu vou adiante. Um dos grandes problemas é que por muitas vezes nós queremos ir e fazer as coisas sem consultar o que Deus quer, os seus propósitos, os seus meios ou os caminhos na qual Ele desenha para nós. Só queremos tomar decisão por conta própria. Não, a coragem de Josué veio da certeza da presença de Deus sobre a vida dele. Da certeza, Deus está comigo. E se Ele estiver, eu sei que Ele vai estar me amparando. Se Ele estiver, eu tenho certeza. Então, coragem é uma ordem de Deus. Tendo Deus contigo, irmão, tendo Deus com você, minha irmã, não se preocupe. Segunda coisa que eu aprendo é que coragem para enfrentar gigante. Aí você não precisa abrir para ler, mas lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, 45, quando você se detém na história de Davi e Golias. Davi, você sabe muito bem a história, porque é uma história extremamente conhecida. Davi era de baixa estatura, era um adolescente, um junior, e tinha que enfrentar um homem experimentado em guerra. Davi não confiou nas suas forças, mas no Deus dos exércitos. Davi não confiou no que estava nas suas mãos, nem da armadura na qual Saul lançou sobre ele, mas ele confiava no Deus dos exércitos, no Deus do seu povo. Lembra que eu falei no tópico anterior, se Deus estiver comigo eu vou? Era essa confiança que Davi tinha, confiança para destruir gigantes. Normalmente o medo ataca nos nossos corações quando as impossibilidades são maiores do que as possibilidades. Geralmente o medo ataca quando nós nos sentimos pressionados por aquilo que se apresenta a ser maior. A fé levou Davi a agir, independente do que estava vivendo, independente do seu tamanho, independente das suas armas, independente dos seus músculos. A fé o levou a agir. O inimigo parecia grande, mas Davi sabia que o seu Deus era maior. Sabe quando nós oramos e falamos assim, o inimigo se levanta, mas se levanta para cair? Quando nós oramos, maior que está em nós do que o que está no mundo. E de repente nós somos sabotados por esquecermos dessas palavras vitoriosas. De repente nós somos sabotados por ter uma amnésia espiritual daquilo que Deus está fazendo. Sabe o povo no Egito? É mensagem de domingo. Mas sabe o povo, porque eu estou com 2 mensagens na cabeça, tem que tomar cuidado para não misturar tudo, fazer uma salada de frutos, chegar aqui e repetir as mensagens. Mas sabe o povo do deserto? O povo estava lá no Egito,
refém, cativeiro. Deus fala, vou te tirar daí. Manda Moisés, Moisés vai lá, vem as pragas, Deus manda as pragas. Deus tira o povo do Egito, mas o povo do deserto começa a fazer o quê? Olhar para trás. Ele esquece, o povo esquece sempre do agir de Deus. Aí Deus vai lá, abre o mar, eles atravessam o mar, a Bíblia fala pé enxuto, atravessa, o mar se fecha, porque não é só abrir o mar, é o mar se fechar na hora que os egípcios estavam passando. O mar se fecha, mata todo mundo, eles estão do outro lado. De repente, qual é a reclamação? Você nos tirou de lá para a gente morrer de sede aqui. Deus manda com que Moisés possa tocar na rocha. Moisés fere a rocha, sai água. E a palavra do Senhor diz que essa água seguiu. A palavra do Senhor diz que tinha uma coluna, uma nuvem e uma coluna de fogo para poder guiá-los, aquecê-los no frio e no calor, para protegê-los dos animais. Deus diz que, a palavra diz que as aves, as codornas caíam e eles comiam, caíam nos seus quintais, e eles comiam. Deus provendo. Mas antes de aparecer a necessidade, antes de Deus agir, primeiro vinha a reclamação. E é interessante que a reclamação sempre frustra o que Deus já fez. Guarda isso no teu coração. Quando eu começo a reclamar, eu esqueço do que Deus já fez na minha vida. Porque eu estou vendo agora. Mas se eu parar 1/1000 de segundo e olhar para trás e falar, peraí, será que Deus não vai fazer agora, se Ele já fez tanta coisa? Será que Deus não vai me dar água, se Ele abrir um mar? Será que Deus não vai mandar alimento, se Ele já mandou água? Será que Ele não vai derrubar as muralhas, se Ele... e por causa dessa reclamação, o que era uma trajetória curta, dura 40 anos. E uma geração inteira morre por não crer. A falta de coragem e a falta dos olhos fitos no Senhor leva você a fazer com que a sua próxima geração possa deslumbrar as promessas do Senhor sobre a sua vida. Eu estava orando e falei, Senhor, eu quero que as promessas do Senhor para mim aconteçam em mim. Que as promessas do Senhor para Isaac e para Esther aconteçam com eles, não precisa ser para os netos, aconteçam com eles. Mas as minhas reclamações, a minha cegueira espiritual, o meu grau de urgência no agora, faz que por muitas vezes eu esqueça do que Deus fez, não foi há 20 anos, ontem, hoje de manhã. Entende, irmãos? Não é ano passado. É o que Deus fez hoje de manhã. É o que Deus fez ontem, provendo. Porque eu julgo que a minha necessidade de hoje é maior do que a de ontem. A sua necessidade sempre vai ser maior. Você vai pensar assim. E vai medicalizar o que Deus fez. Coragem, irmãos. Coragem. O que Davi teve para enfrentar gigantes. Terceira coisa que eu aprendo, coragem para permanecer fiel. Quando eu escrevi sobre isso, eu lembrei de 3 caras fantásticos no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles têm uma frase que resume a vida deles. Se Deus quiser nos livrar, Ele livrará. E se Ele não quiser nos livrar, nós morreremos assado. Churrasco de judeus, hebreus. Então vou lá. Se Deus não quiser, Ele não vai. Mas se Deus quiser, Ele nos livrará. Mas mesmo não livrando, nós não vamos adorar ao Rei. Não vamos nos prostrar. Coragem para permanecer fiel. Tem que ter coragem, irmão. Eles não negaram a sua fé devido à morte. Você pega tantos homens da Bíblia e eles começam a abrir mão da sua vida pela fé. Ele não abre mão de um carro. Eles não abrem mão de uma casa. Não, eles abrem mão da sua vida
pela fé. A sua vida, a história do cristianismo está marcado por homens e mulheres que colocaram as suas vidas pela fé, pelo cristianismo, pelo propagar o evangelho. Homens que decidiram. Sadraque, Mesaque e Abednego foi um desses. Se Deus quiser nos livrar, Ele livrará. Mas se não nos livrar, não importa. Não negaremos a nossa fé. Você quer saber de uma coisa? Você tem que ter muita coragem para falar isso. Daniel tinha que ter muita coragem para quando chegou na boca da cova dos leões, e os leões rugindo, aquela catinga de leão fedido com fome, o rei abrir e ele fala: até mais. E entrar, irmão. Talvez se sou eu e você, a gente faz o xizinho na porta, mas daqui não saio, não entra, empurra, não vou entrar, vai entrar, não vou entrar. Então você, por favor, se ajoelha, porque eu não quero, não vou me ajoelhar, mas eu também não vou entrar. A palavra do Senhor não coloca isso. A palavra do Senhor diz que ele entra. E ali, de manhã, o rei que gostava dele vai lá e chama por ele. Para o rei levantar e ir lá chamar por Daniel, o rei já tinha uma expectativa que alguma coisa diferente ia acontecer. Porque estamos falando de Daniel. Agora, o que eu fico pensando é se de repente algumas pessoas criam a expectativa. Não, vai dar, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque estamos falando da pastora. Porque estamos falando do Bruno, do pastor Rodrigo, um homem de Deus. Vai acontecer alguma coisa. O rei cria uma expectativa, vai cedo lá. A Bíblia diz que ele vai cedo ver Daniel. Ele poderia falar: eu nem vou. Por quê? Porque os meus leões, com certeza, já comeram com seus ossos, palitaram os dentes. Está tudo certo. Não, a palavra do Senhor diz que ele foi, porque ele tinha uma expectativa com o que ia acontecer com esse rapaz que servia ao Deus vivo. A minha pergunta é se as pessoas criam expectativa em relação a você e a mim. Se criam essa expectativa. Fala: não, você está se relacionando com uma mulher de Deus. Não, pode ficar tranquilo, porque Deus vai falar no coração dele. Deus vai dar livramento. Não, pode ficar em paz, você vai ver o milagre acontecer na vida dele ou dela. É você ter a certeza que com a despensa vazia, Deus colocará o alimento. É você ter a certeza que quando você dá a sua oferta, dá o seu dízimo, que Deus suprirá todas as suas necessidades e não lhe faltará. Eu tenho um testemunho de um pastor, que foi inclusive um dos pastores que começou o ministério, dizendo que uma vez ele foi à igreja, e indo para a igreja, o pastor falou assim: eu queria que você desse tudo que você tem no bolso. É uma ousadia você dar tudo que você tem no bolso. Hoje não se pode falar isso porque você não tem nada no bolso, nem eu. Está tudo na conta no Pix. Mas na época não tinha Pix. E esse pastor não pensou duas vezes. Levantou, pegou tudo que tinha e colocou. Só que para ele sair da igreja até a sua casa, ele tinha que pegar ônibus. E era longe demais. E ele fala que ele acabou o culto. A mulher dele falou assim: ei, bem, vamos lá pegar o ônibus, vamos lá para o ponto? Aí ele falou: vamos. E foram para o ponto, chegou no ponto. Aí ele falou assim: vamos continuar andando mais um pouco? Porque o dia da passagem eu dei. Porque o pastor desafiou nossos corações. E eu fui desafiado e dei. E ela falou assim: tá bom. Uma caminhada de vez em quando não faz mal para ninguém, né, irmãos? Principalmente quando é forçada. E aí ele conta que todos os domingos passavam a mesma pessoa de carro por ali. Mas naquele domingo, um homem decidiu parar e falar: vou te levar na sua casa. Entra aqui no carro. Ele entendeu aquilo ali como um escape do Senhor para a vida dele. Ele entendeu aquilo ali como um escape do Senhor. E eu posso pegar centenas de histórias, e eu falo centenas porque são centenas, de histórias que você ouve. Uma senhora que vinha à escola dominical
dominicalmente, não faltava. E num domingo ela passou em frente à padaria e falou assim: queria tanto almoçar um frango assado hoje, mas eu preciso ir para a igreja. E era o dinheiro da passagem. Era o frango ou a passagem para ir e voltar à noite para o culto. Eu vou para a igreja. E esse pastor Jeremias Pereira, diz que o filho dele chegou para ele e falou assim: pai, deixa eu te falar uma coisa, Deus me mandou comprar um frango. Aí ele falou: filho, frango? Para que você vai comprar um frango? Não, um frango assado na padaria, para quê? Porque Deus mandou eu comprar um frango e dar para a irmã fulano de tal. Você já sentiu vontade de comprar um frango para dar para alguém? E aí o pai falou: vai lá, compra. Ele comprou frango e deu na mão daquela irmã, e aquela irmã começou a chorar. E contou para ele o testemunho: eu hoje estava passando na frente da padaria, vi o frango, mas não pude comprar porque é o dinheiro da passagem para vir à igreja, para poder ir embora. Mas Deus ouviu a minha oração e usou a sua vida. É essa coragem que Deus nos convida de permanecer fiéis. As suas lutas não podem ser maior do que o seu desejo de servir. As suas lutas não podem ser maior do que o seu Deus. Eu falei antes, por isso que eu li o texto de Romanos, que o Espírito nos assiste. Ele pega nossas cargas e leva para nós. Sabe qual é o grande problema? Que queremos ter coragem carregando as nossas cargas. Aí fica pesado. Esquecemos que é o Espírito que faz isso. Que é o Espírito do Senhor que nos livra. Sabe o que eu aprendo também? Coragem para falar a verdade. Pedro e João, Atos capítulo 4, versículo 13, foram proibidos de pregar a palavra, mas eles dizem: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quantas e quantas vezes nós freamos e não falamos do que Deus está fazendo? Quantas e quantas vezes nós freamos e falamos assim: será que é tempo de eu falar isso? Será que isso não vou ser julgado? Será que se eu falar do amor de Deus eu não serei julgado por alguém? Deixa quieto. Não. Você precisa ter a coragem de falar a verdade. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E para terminar, da onde vem a fonte da coragem? Abre lá comigo a tua Bíblia, por gentileza. Essa eu gostaria que você abrisse. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo 1:7. Só para poder encerrar e para você guardar esse versículo no teu coração. Olha o que diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia. Se Deus não nos deu, espírito de covardia vem de onde? Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, mas nos deu poder, amor e equilíbrio. Você precisa entender isso. Coragem é fruto da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Coragem é fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Não é algo natural. Coragem é sobrenatural, é transcendental. É muito mais do que isso. Se você começar a pensar naquilo que Deus te convida, e por muitas vezes nós freamos, nas portas que Deus já abriu, ou nas portas que Deus fechou, e nós às vezes reclamamos. Queridos, coragem é para se ter quando tem a presença do Espírito Santo na sua vida. O texto diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Quantas e quantas vezes somos covardes? Covardes para avaliar, covardes para julgar, covardes para nos amedrontar, covardes para reclamar, covardes para não irmos adiante. Mas Deus nos deu espírito, mas Deus nos deu poder, amor e equilíbrio para seguirmos adiante.
A verdadeira coragem não nasce da autoconfiança, mas da confiança em Deus. Todas as vezes em que eu falei de autoconfiança na minha casa com a minha esposa, eu meti a cara na parede. A coragem não vem de autoconfiança. Não é porque você fez uma vez e deu certo que vai dar certo sempre. Tem uma hora que Deus fala assim: calma aí, Alexandre, eu vou te mostrar que quem manda sou eu. Eu vou te mostrar que não é com as tuas mãos, é com a minha mão. Eu não vou te mostrar que é com a tua habilidade, é com o meu poder. Calma aí, Alexandre, eu vou te mostrar. E você precisa aprender a confiar. Você pode ir sim, mas debaixo dessa confiança, debaixo desse poder. A verdadeira coragem não nasce da autoconfiança. Na autoconfiança até Superman morre. Depois que Superman morreu, perdeu a graça para mim. Até Superman morre, Batman matando Superman. Mas da confiança em Deus, quando sabemos quem está conosco, enfrentamos qualquer coisa pela fé, com ousadia e perseverança. Você e eu precisamos saber quem está contigo, quem está com você. É interessante, e não é o caso, claro, mas quando você vai orar por alguém que está endemoniado, você pergunta assim: quem está aí? Eu acho que nós deveríamos perguntar para nós mesmos: quem está aqui? Quem está aqui? Não estou falando que é o demônio não, sabe? Pô, se não é Deus, pode ser o demônio. Não. Eu não estou julgando isso, não é meu papel de fazer isso. Mas às vezes Deus está distante. E às vezes você está cheio de você mesmo. Cheio de autoconfiança. Porque eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu sou o cara, eu. E essa autoconfiança está impedindo você e eu de chegarmos a algum lugar. O Senhor nos convida a viver pela fé, com ousadia e perseverança. Perseverar todos os dias, para que você e eu possamos alcançar o tão sonhado objetivo. Você pode ficar de pé?